Se existe um nome que marcou a história de São Paulo no início do século XX, esse nome com certeza é Matarazzo. A família que construiu um verdadeiro império industrial e transformou a capital paulista em um dos maiores polos econômicos da América Latina. Mas por trás dessa história de sucesso, existem algumas polêmicas, desafios e questões que ainda ecoam nos dias de hoje. Nesse vídeo, vamos explorar como a família Matarazzo influenciou o crescimento de São Paulo, consolidou o poder econômico e social e enfrentou críticas que colocaram em xeque o seu verdadeiro impacto na cidade. Prepare-se para uma mistura de progresso, desigualdade e um legado que ainda desperta debates. A história dos Matarazzo começa no sul da Itália. Foi ali que Francesco Matarazzo nasceu, em 1854, em uma família de camponeses. No final do século XIX, a Itália enfrentava um período de crise econômica e instabilidade política, o que levou milhares de italianos a buscar uma nova vida em terras distantes. Entre eles, Francesco, que chegou ao Brasil em 1881 com apenas 27 anos e alguns poucos recursos. Quando desembarcou no Brasil, ele percebeu rapidamente as oportunidades que o mercado local oferecia. Começou vendendo banha de porco, importada dos Estados Unidos, mas um acidente que danificou parte da sua carga obrigou ele a produzir a mercadoria localmente. Foi, talvez, o maior ponto de virada da vida dele. Francesco não só superou o problema, como transformou o imprevisto em um negócio rentável. A trajetória de Francesco foi marcada por muito trabalho e uma visão aguçada para os negócios. Ele percebeu que São Paulo era o lugar ideal para expandir os seus empreendimentos. Uma cidade que começava a se industrializar e atraía uma população crescente de imigrantes, assim como ele. Já no início do século XX, Francesco Matarazzo fundou as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, ou IRFM, que se tornaria um dos maiores complexos industriais do mundo. O empreendimento abrangia vários setores: produção de alimento, tecido, químicos, embalagens e inclusive muitos outros. Em 1911, o empreendimento já empregava milhares de trabalhadores e movimentava a economia da cidade. As fábricas, localizadas principalmente no Brás e na Moca, tornaram esses bairros sinônimos de progresso industrial. Para se ter uma ideia do tamanho desse império, ainda na década de 30, a fortuna de Matarazzo já era estimada como a maior da América Latina. Mas o ponto é que a influência dos Matarazzo ia além da economia. Eles se tornaram parte da famosa elite paulista. Construíram mansões luxuosas na Avenida Paulista e frequentavam os circuitos mais exclusivos da cidade. Francesco se tornou um ícone de sucesso, um exemplo para os imigrantes italianos que sonhavam em prosperar no Brasil. Mas com o tamanho sucesso, os Matarazzo não demoraram muito a ocupar uma posição de destaque na sociedade e na política. A família tinha conexões com governadores, prefeitos e influência em decisões que moldaram o futuro de São Paulo. As festas promovidas pela família eram frequentadas por figuras importantes, e a sua opinião era considerada em assuntos de relevância nacional. Mas havia quem criticasse essa concentração de poder. Muitos acreditavam que o modelo de desenvolvimento favorecido pelos Matarazzo ampliava as desigualdades sociais, beneficiando a elite em detrimento da população trabalhadora. E é claro que a história dos Matarazzo também tem seu lado controverso. Nas fábricas do Brás e da Moca, milhares de operários trabalhavam em jornadas exaustivas e em condições muitas vezes precárias. Greves e protestos eram comuns, principalmente nas décadas de 1910 e 1920, quando o movimento operário começou a se organizar em busca de melhores condições. Os Matarazzo enfrentaram críticas pela forma como lidavam com essa demanda, e muitos apontavam que o sucesso da família vinha às custas da exploração dos trabalhadores. E chega a ser inacreditável que, apesar de todo o sucesso, o império dos Matarazzo não resistiu ao tempo. A partir da década de 1970, a IRFM começou a enfrentar dificuldades financeiras. Erros de gestão, crises econômicas e a concorrência de novos mercados contribuíram para um colapso da família. Em 86, a IRFM faliu, encerrando um ciclo que marcou gerações. Hoje, o legado dos Matarazzo é visível em diversos pontos de São Paulo. O edifício Matarazzo, atual sede da prefeitura, é um símbolo da grandeza e da decadência dessa família. Mas até que ponto a história dos Matarazzo representa um modelo de progresso ou evidencia as desigualdades do Brasil? Essa é uma reflexão que nos faz olhar para o passado e pensar no futuro. A família Matarazzo moldou São Paulo, de maneira indiscutível. Sua história é sobre ambição e poder, e também fala sobre os limites do progresso.
Ao revisitarmos os impactos dessa família, nos deparamos com perguntas que continuam relevantes. Até onde o progresso deve ir e quem realmente se beneficia dele? Deixe o seu comentário e compartilhe sua opinião sobre o impacto dos Matarazzo na cidade. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.